Olá, meu nome é Renata Nakano, eu sou idealizadora e diretora-geral do Clube de Leitura Quindim. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre medo na infância. Muitos pais, eles têm receio na hora de apresentar aos filhos histórias com alguns personagens que eles consideram assustadores, como por exemplo a bruxa, o lobo, um dragão, um monstro. Mas aqui no Quindim a gente acredita que encarar esses medos em um contexto de leitura compartilhada, ou seja, em um contexto de acolhimento, num espaço protegido, pode ser muito interessante para a criança aprender a elaborar esses medos. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Os seres mágicos, eles acompanham a humanidade desde sempre, desde o comecinho, muito antes da escrita. Mas para a infância, eles ganharam mais projeção no formato que a gente chama de contos de fadas ou contos maravilhosos. E aqui eu falo da infância, porque a própria infância é uma compreensão social muito recente, como vocês podem ver aqui nesse vídeo em que eu falo sobre conceitos de infância. Os contos de fadas, eles possuem raízes históricas e são narrativas estruturadas como um sonho. Tem uma linguagem condensada, carregada de simbolismos. E isso significa que esses personagens que fazem parte desse imaginário, eles representam muito mais do que uma leitura simplista. Os contos de fadas e os seres despertam sentimentos que pertencem às crianças desde os seus primeiros dias de vida. Não só as crianças, a todos nós, como o amor, o ciúme, o medo, o abandono, a perda. A força do conto de fadas está nesse encontro entre o real e o imaginário. E é justamente por tratar desses sentimentos que fazem parte de todos nós, que representam a nossa humanidade, é importante que essas obras sejam apresentadas para todas as faixas etárias. Então muitos adultos se equivocam quando eles tentam evitar que a criança tenha acesso a esses contos por medo de que elas experimentem, que elas vivenciem, que elas sintam medo. Tem um escritor chamado Chesterton, que ele costumava dizer que os contos de fadas não dizem às crianças que dragões existem. As crianças já sabem que dragões existem. Os contos de fadas dizem às crianças que os dragões podem ser vencidos. Então, quando a gente apresenta e lê essas obras junto com as crianças, todos esses personagens, essas histórias, eles conseguem ajudar a elaborar e a construir ferramentas para navegar pelo medo desde cedo. Todos nós sentimos medo e é importante a gente aprender a lidar com esse sentimento. O psiquiatra Celso Guttenfeld, ele diz no seu livro Contos e Desenvolvimento Psíquico sobre como o medo tem uma função importante de proteção na infância, além de ser uma emoção que vai nos acompanhar a vida inteira. Ele também diz que muitas vezes as próprias crianças têm a iniciativa de buscar essas histórias, porque o medo também é um atrativo. Faz com que elas fiquem num limiar, elas e nós mesmas, entre o fascínio e o medo. O medo desperta esse fascínio. Daí a importância da gente também apresentar e despertar isso num ambiente seguro como o da leitura compartilhada. Uma coisa interessante é a gente resgatar nas nossas memórias de infância, como é que era quando a gente era criança e lia essas histórias e ouvia, assistia, enfim. Quando a gente experimentava, quando a gente vivenciava essas bruxas, esses personagens, esses monstros, essas fadas, esses ogros, enfim, das mais variadas culturas, Antes da gente descartar o acesso das crianças a esses livros, pergunta para sua memória afetiva o quanto você se divertiu ou se fascinou ou experimentou o medo e o quão isso foi importante para você. Quão importante foi conhecer algumas dessas histórias. Então, ao ler uma obra que personifica o medo em uma figura como a bruxa ou o lobo, a criança e o adulto podem elaborar esse sentimento tão importante em um ambiente seguro, com o acolhimento da sua família. E você, como é que você lida com as histórias que causam medo no seu filho? Você tem algum livro que te causava medo na infância, mas que hoje você lembra com muito carinho? Você tem algum livro que você lembra que despertou esse fascínio?
Escuta aqui nos comentários pra gente se você quer mais vídeos sobre esse assunto e indica esses livros. E não deixa também de conhecer o nosso clube de assinatura, o Clube de Leitura Quindim, que eu vou deixar o link aqui na descrição, junto de um cupom de desconto para você receber obras que podem despertar esse fascínio e ajudar a lidar com esse sentimento tão importante que é o medo. Nosso vídeo de hoje fica por aqui e até o próximo.